está falando das liberdades individuais, das escolhas e como a gente é influenciado. Eu queria lembrar a vocês que o tal do Big Brother, esse que a gente vê conversar aí desse filme, desse livro 1984, esse grande Big Brother, as redes sociais, tudo isso, também vem para nos dominar pelo medo, né? Se vocês forem ouvir a mídia, vocês vão ver que 90% do que a mídia fala o tempo todo é sobre como manter você apavorado, né? A gente viu isso agora na época do Covid. Não saia, você vai morrer. Hoje morreram 500 e não sei quantas, mais morreram mais 1.000, mas agora chegou a variante, mas lá fecharam não sei... Todas as notícias que a mídia nos traz, essa mídia militante, ela está a serviço do medo, ela não está a serviço da libertação. Então, essa é a primeira grande conclusão que a gente chega nesse momento. Quer dizer, todo mundo nos dá notícias de medo. O tempo todo são notícias de medo. Não são, a gente não viu grandes redes de televisão dizerem, olha, se você quiser ter mais possibilidade de não pegar a doença, por favor, se cuide, cuide da sua imunidade, tome sol, tome vitamina D. Ninguém ouviu isso, porque isso é positivo e ninguém fala nada positivo. O negócio é falar tudo negativo. Também tem a questão de que as mídias vivem, né? E eu, empresária, não posso nunca deixar vocês esquecerem de seguir sempre o dinheiro. Por que as mídias falam isso, né? Por que a mídia brasileira, de hora sim, minuto também, bate nesse governo? Porque esse governo não dá um centavo para a mídia em toda forma de propaganda. Ah, mas Tatiana, não falam mal dos governadores, porque os governadores dão maior grana para a mídia, eles não falam. Então, também existe esse pacto, né? Assim, a mídia ela acaba trazendo o ponto de vista do seu cliente. E voltando para a pandemia, e aí trazendo um assunto nacional, quem paga a grande mídia internacional são os laboratórios. Quem se para qualquer break de televisão americana, tem 2 anúncios, são de laboratório. Então, quem é que está passando o cheque que paga as contas dos grandes veículos de comunicação no planeta hoje, é quem está dizendo o que nós devemos pensar ou não. Então, assim, tem meia dúzia de gente que tem umas ideias, acham que nós temos que ter um governo global, acham que temos que perder a nossa liberdade, tem gente aí falando impacto social, eu tenho que tomar vacina, porque senão o outro não tem direito. Opa lá, para aí, que história é essa? Quem está dizendo isso? E por que está dizendo isso? Sempre tem um interesse por trás de tudo isso, né? A gente não vai nem chegar aqui nos números, porque são absurdos, mas vocês imaginem quanto que os laboratórios vão ganhar vendendo vacina, por exemplo. Milhões, bilhões. Nunca ganharam tanto dinheiro. Então, assim, a mídia também é, de uma certa forma, alimentada por essas corporações, por esses empresários, por esses governos. Inclusive, o governo chinês tem posto uma fortuna nas nossas mídias, já comprou grande parte dos veículos de comunicação aqui no Brasil. Então, vamos entender que isso tem método, né? Não é assim. Então, a nossa liberdade ela fica muito, mas muito estrita, porque a gente é obrigado a pensar e a consumir e a ver essa verdade que essa mídia nos passa. E aí toda a mídia que não fala essa verdade precisa ser censurada, precisa ser banida, precisa ser tirada do circuito. É o que nós estamos vendo agora no Brasil. Então, qualquer canal que diga o contrário disso, que diga, olha, não é bem assim, calma lá, olha isso, tem esse dado, tem esse estudo também. Não tem estudo nenhum, banida, não, tira, corta, tira do ar, isso aí foi banido, enfim. Então, assim, isso chegou ao cúmulo, eu estava morando nos Estados Unidos até bem pouco tempo, eles chegarem a censurar o presidente dos Estados Unidos em exercício, quando ele começou a dizer a verdade. Então, assim, é muito complicado. Esse cara já não pode dizer a verdade, porque ele sabe muito, então não vamos deixar ele falar, e aí tolheram a liberdade. Pra vocês terem uma ideia, o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, não pode ter uma conta no Twitter, mas o Talibã tem. Que beleza, não? Então, quer dizer, se eu faço parte do discurso, que é o discurso da maioria, então eu estou ok. Eu estou ok com os veículos, eu estou ok com isso. Se eu falo um discurso que está diferente do discurso desses grupos de interesse, aí, nesse momento, eu sou banida, eu sou cerceado, eu não posso estar aqui. E aí eles usam de toda sorte
de argumentos e de mentiras e de pós-verdades e de narrativas para poder fazer algum sentido. Então, isso não acontece só no Brasil, não. Como eu falei, isso acontece no mundo todo. Ontem a gente teve o Biden retirou os últimos aviões do Afeganistão vazios, porque os americanos que deveriam vir neles não conseguiram chegar no aeroporto porque já estavam mortos ou presos, porque eles antes fizeram a gentileza de dar para o Talibã a lista dos americanos e dos afegãos que participaram junto com os Estados Unidos nesses 20 anos lá no Afeganistão, de redemocratização do Afeganistão. Então, essas pessoas ficaram para trás, e aí o Biden vai para a televisão e diz com a maior cara lavada que a operação foi um maior sucesso. Desde quando isso foi um maior sucesso? Que loucura é essa? Que mundo a gente vive? Você acha que a gente é idiota? Os Estados Unidos saiu e deixou para trás 85 bilhões de dólares em armamento na mão dos terroristas. 85 bilhões de dólares é muito mais que o orçamento brasileiro em 4 anos para a defesa. Isso é um verdadeiro escárnio para o contribuinte americano. Os americanos estão furiosos e ele vai para a televisão e diz para todo mundo, e aí todo mundo repete, foi um sucesso. Que sucesso é esse? Meu Deus! Então a noção de sucesso mudou completamente, porque ver americano ser assassinado, ver a mulher afegã sendo assassinada em praça pública, um grupo radical que tem sido combatido há 20 anos, aí você faz a gentileza de deixar com esse grupo terrorista 65 bilhões em armamento, ok. E agora os Estados Unidos vão fazer o quê? Vai ter que comprar outros 65 bilhões em armamento para botar esse. A quem serve o Biden a que tipo de lobby? Então, assim, e aí a mídia vem e aplaude. Foi um sucesso. Passamos por idiotas, não somos idiotas. Nós sabemos que isso não foi um sucesso. Essa foi a pior forma de sair do Afeganistão que os Estados Unidos poderiam fazer. Desde que esse Biden entrou, as guerras recomeçaram no mundo. Isso que o turbulento, o problema da humanidade era o homem laranja, era o Trump, que durante o seu governo não teve uma guerra sequer. Então, aí não, mas a gente tem que calar esse cara em nome do bem. Bem? Bem de quem? Então, a gente está vendo um momento muito difícil, e eu como brasileira, no dia 7 de setembro, estou indo para Brasília, vou lá para a manifestação, vou me manifestar, porque eu não admito que o Supremo Tribunal Federal prenda pessoas, prenda senhores, quer dizer, o Roberto Jefferson está quase morrendo. Isso é uma vingança do establishment contra o Roberto Jefferson. Porque o Roberto Jefferson, não esqueçam nunca, que hoje é preso político, foi o cara que denunciou o mensalão do seu Lula, que disse que o Lula governava porque comprava o Congresso. Pagou até, ficou preso por causa disso. E agora, de novo, esse establishment corrupto se volta contra o Roberto Jefferson, já bastante idoso, e joga ele numa prisão sem crime, por crime de opinião, por achar como eu que esta configuração do Supremo Tribunal Federal é a pior configuração do Supremo Tribunal que esse país já teve. Então, assim, não tem nenhum defensor de democracia, nem de Estado democrático de direitos. Para mim, é sinônimo de ditadura do judiciário, ditadura da toga. Então, nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil complicado. A mídia passou a não fazer mais o contraponto, porque quando vem um absurdo, você precisa da mídia e dos veículos de comunicação para dizer, opa, para aí, isso aí é um absurdo. E aí, como essa mídia vai lá e aplaude declarações como essa do Biden, mentirosas, aí você vê, meu Deus, para onde vamos? Então, assim, no dia 7, e aconselho você aí que está me ouvindo, vou para a rua para dizer que eu quero liberdade, que eu não votei em nenhum desses 11 ministros aí do Supremo Tribunal Federal, que nem juízes não são, que eu não acredito na capacidade técnica deles, e que eu acho que se a gente não reformar isso, e rapidamente, a gente nunca vai ter um país próspero, honesto e seguro e livre.